E aí, família, vamos lá? Tá na hora dos registros antigos, hein? Por que eu falo isso? Olha só. Antigos registros japoneses revelam criaturas folclóricas que protegem contra a peste, no caso assim seria contra uma proteção contra um coronavírus de antigamente, etc., com rostos sinistros. Amabi, a criatura do folclore japonês que diz ser capaz de repelir pragas, causou sensação durante a pandemia de coronavírus. Sim, eu tenho um vídeo falando sobre a Amabi aqui no canal, tá? Caso você queira saber mais, só dá uma pesquisadinha aqui no canal sobre a Amabi, tá? Porque tem o vídeo. Mas às sombras do ressurgimento popular da criatura yokai, a pesquisa continua nos registros históricos de Kitai no Doji, uma criatura folclórica que combate a praga, caracterizada por presas afiadas e olhos brilhantes. Disse que Kitai no Doji emergiu no santuário Kanada, Myojin, no coração de Edo, agora no distrito de Chiyoda, em Tóquio, em 1858, no final do período Edo, né, que vai de 1603 a 1867. Então você vê que a coisa é bem antiga. O ano foi de instabilidade política para o Japão e marcou o início do expurgo Ansei, no qual ocorreu uma grande repressão aos dissidentes pelo pelo ministro-chefe Tairo do shogunato Tokugawa e Naosuke. Além disso, uma epidemia de cólera atingiu todo o país de forma semelhante à atual crise do coronavírus. Então você vê que o Japão já tem histórico de passar outras crises também. Até porque também o Japão é um país antigo, tá? É muito antigo, por sinal, em relação a alguns outros países. O material incluído em um registro histórico armazenado na Biblioteca Geral da Universidade de Tóquio contém a seguinte passagem. Agora, um espírito maligno muito misterioso se levantou e faz mal aos humanos. Se um vento de natureza sinistra toca a água, ela se torna uma água venenosa. E se esta atinge os peixes, eles se tornam peixes envenenados. Disse que aqueles que comem, eles morrem instantaneamente. Mas então, Kitai no Doji apareceu no santuário Kanda Myojin e anunciou: para escapar dessa calamidade, desenhe-me a imagem e coloque dentro da sua casa. Se for feito, o infortúnio certamente não irá visitá-lo antes de desaparecer para o éter. Olha, antigamente já usava a palavra éter. Por que eu ressaltei a palavra éter? A palavra éter é muito usada atualmente, tá, no circuito espiritualista. Tá? Tanto que a palavra éter eles usam muito para muito da essência do espírito. Né? Tanto que eles fazem até uma correlação, tá, com o álcool, por ele ser etéreo, caso aquilo a palavra que vem da palavra éter, né, etéreo, tá? Então você já dá para você sacar que a coisa já tinha correlação com a espiritualidade há muito tempo, até por causa do tipo da palavra, tá? Apesar da aparência assustadora da criatura de presas pontiagudas e olhos brilhantes, veio a Edo, acometido de cólera, para dizer às pessoas como evitar a doença. Amabi, que alcançou a fama com a pandemia de coronavírus, apareceu antes de Kitai no Doji, em 1846, na província de Higo, agora no sudoeste do Japão, na província de Kumamoto. Disse que a criatura anunciou: o país terá, a partir desse ano, safras abundantes por 6 anos. Mas uma doença se espalhará. Por favor, imediatamente faça uma cópia de mim e mostre ao povo antes de desaparecer. Amabi é uma das criaturas de yokai que prevê pragas e resultados de colheitas, além de transmitir conhecimento sobre maneiras de evitar doenças. Outras criaturas folclóricas que previram a praga incluem Jinja-hime, que se assemelha a uma sereia, e criaturas semelhantes a macacos chamados amabiko. Então tem que se tomar cuidado, porque muitas pessoas associam a palavra yokai a demônios, tá? Só que você vê que
pode até ser demônios, mas você vê que eles não fazem mal. Então você vê que a designação demônio, né, não se aplica a esses seres. Claro que não, na falta de uma palavra melhor, designa-se, entre aspas, demônios, tá? Mas de qualquer maneira, tá? Seguindo em frente. Eu fiz até essa pausa para não falar besteira, tá? Embora a profecia de Kitai no Doji não afirmasse claramente que uma doença se espalharia, Eishun Nagano, funcionário dos arquivos da prefeitura de Fukui, que pesquisa criaturas preditoras de pragas, diz que fatores incluindo conceder às pessoas o mesmo método de tirar cópias para evitar as doenças malignas, significa que Kitai no Doji pode ser considerado qualquer parte do grupo de criaturas do folclore preditivas de pragas ou fortemente influenciadores por eles. Até agora, Kitai no Doji quase não recebeu nenhum reconhecimento. Um representante das relações públicas do santuário de Kanda Myojin disse: dentro do santuário também, apenas algumas pessoas estavam cientes da existência da criatura, e a crise do coronavírus criou uma oportunidade para o santuário dar atenção a mais a elas, mais uma vez. A popularidade de Yamabi chamou a atenção para outras criaturas yokai, que acredita afugentar doenças, dando a origem da redescobertas e análise do material histórico relacionado. O Japão, nessa parte do folclore, ele é muito rico. Quem puder dar uma pesquisada mais a fundo, verá que tem muitas histórias assim, e muitas histórias bonitas, por sinal. Não é só aquelas histórias horrendas que muitos passam assim, no caso assim, dos animes. Tem muitos animes que falam de personagens folclóricos do Japão como seres horrendos. O que é uma, entre aspas, tá? Uma puta de uma besteira, desculpa o termo. Mas tem muita coisa bacana aqui no Japão. E a parte do folclore do Japão é muito rica. Por isso que eu amo esse país. Eu canso de falar, tá? Eu amo morar no Japão. Tá? Mas continuando. Um artigo documentado armazenado nos arquivos de história de Yokohama também inclui uma ilustração de Kitai no Doji. Ele enfatiza sua grande boca com presas e sua expressão sombria. O texto que acompanha diz: aqueles que olharem para mim de manhã e à noite poderão escapar da peste, no caso seria a cólera na época. Nagano disse: pouco material histórico mostra como as pessoas contemporâneas viam a criatura do folclore preditiva de pragas. O Kitai no Doji, nos registros de Yokohama, foi pendurado nas estradas das casas durante a pandemia de cólera, o que indica que a criatura foi realmente aceita como um talismã para afastar doenças. Eles são registros extremamente valiosos. Até porque também não tem muitos registros, porque desde a época de 1800 lá vai bolinha. E nisso o Japão já passou por guerras, muito material se perdeu nessa material catalogado assim, registrado, se perdeu por causa da guerra e etc. Então já deu para você sacar que muita coisa se perdeu, mas tem muita coisa ainda. Embora existam vários candidatos para os caracteres kanjis correspondentes ao nome do personagem do folclore, incluindo aqueles que denotam expectativa, estranheza e um corpo demoníaco, Nagano especula que Kitai é representado usando os caracteres para Haru. Ele disse: sua identidade pode estar relacionada a Abe-no-seimei. Abe-no-seimei é um lendário especialista em adivinhação do período Heian, que durou entre 794 a 1185. Então você vê que são registros muito antigos. Eu vou até ler de novo. Abe-no-seimei, um lendário especialista em adivinhação do período Heian, que durou de 794 a 1185. Então é muito velho. A frase Kitai no Doji está intimamente ligada a Seimei, cuja mãe se acredita ter sido uma raposa branca. Ele é descrito como Kitai no Doji, criança rara, protegida por uma raposa genuína, nas peças de fantoche de Joruri
e kabuki. O kabuki, ele é... como é que se fala assim? Ele é encenado até hoje, tá? Aqui no Japão. O joruri, eu não sei se ainda encena, mas o kabuki, sim, ele faz parte até hoje, né, da cultura do Japão, extremamente ativa. Tanto que o kabuki ainda tem vários teatros kabukis aqui no Japão, que de tempos em tempos eles fazem encenações e etc. Olhando para os registros de Yokohama novamente, pode-se ver o rosto da raposa criatura ilustrada, como que parece ser de orelhas, orelhas crescendo em sua cabeça em uma grande boca com presas. As roupas das criaturas e seu objeto em forma de bastão, gorrei, tradicionalmente usado em rituais shintoístas para exorcizar espíritos malignos, aparentemente também se assemelham às imagens convencionais de antigos especialistas em adivinhação. Então você vê que esses bastões que os monges costumam andar, que eles fazem você vê que já são antigos, aquilo ali. Então você vê que tem tudo uma correlação, não é nada assim, algo estético de agora. Então você vê que as coisas vêm seguindo tradições. Ó. Nagano disse, a história de Abe no Seimei, também conhecido como Kitai no Doji, era bem conhecida das pessoas do período Edo. Embora não possamos tirar conclusões no momento, a pesquisa pode prosseguir se novos registros históricos surgirem no futuro. Então você vê que eles têm que achar mais registros, porque muita coisa se perdeu durante a guerra, e você vê que o Japão vira e mexe, passa por catástrofes, então dá alagamentos, terremotos, e o material que poderia existir pode se perder nesse meio tempo, e nisso fica complicado, tá? Até porque tem muitas... Aqui no Japão, de vez em quando aparecem uns programas de coisas antigas, que as pessoas querem vender as coisas antigas. Então muita coisa antiga está guardada nos porões, né, nos armários das pessoas. Então tem materiais, tipo assim, pergaminhos, espadas e umas louças, né, das eras bem antigas que as pessoas ainda guardam. E esses materiais vêm à tona assim, pouco a pouco. Mas para quem assiste a televisão japonesa e vê esses programas que fazem avaliação, porque eles chamam pessoas assim altamente especializadas para fazer a avaliação desses produtos. Então eles falam assim, esse produto, né, é de tal período a tal período e ele vale X. Esse produto aqui é porcaria, falsificação, não vale nada. Então, existem programas assim aqui no Japão, na televisão japonesa. Então, são coisas assim que vão aparecendo com o tempo também. Tá? Então, você vê que é uma coisa muito bacana. E para quem reparar na imagem, né, da miniatura, que é a imagem do Kitai no Doji, né? Você vai ver que ele parece muito com aquelas máscaras Haniya, né? O rosto do Kitai no Doji. O Haniya nada mais é que ele é, pelo folclore entre aspas, tá? Ele seria um yokai que ele é guardião de portal, né? Então assim, os portais levam de um lugar a outro e os Haniyas, eles fazem essa guarda. Então praticamente assim, eles são praticamente os guardiães da transição do humano para o outro mundo, cara assim, para o plano espiritual ou para o plano astral, seja lá o nome que você queira dar. Então você vê que muita coisa, tanto que tem chaveiros com rosto de Haniya, tem muita coisa assim, né, com os Haniyas aqui no Japão. Tanto que tem muito desenho, muito anime, que aparece os ninjas com aquelas máscaras, parecendo demônio. O que é? As máscaras do tipo Haniya. Mas não quer dizer que o Haniya seja ruim. Tá? Por isso que eu falo assim, que o preconceito ele vem da falta de estudo, ele vem da falta de informação. Então, quanto mais informações nós tivermos sobre as coisas, nós quebramos esses preconceitos. Né? Então, você vê que tem muita coisa assim que muito ocidental acaba passando a ideia errada, que não existe. Né? E muito pelo contrário, se for ver o Haniya, nada mais é que um guardião de um portal.
que vai para o plano espiritual ou para o plano astral, seja lá o nome que você der para isso, né? Eu acredito na religião, tanto que eu procuro ver essas coisas aqui no Japão também, que eu acho muito bacana, por sinal, tá? Mas até igual assim, a palavra éter me chamou a atenção no meio dessa reportagem, porque os espiritualistas de hoje em dia usam muito a palavra éter também para certas designações do material espírito, tanto que no livro dos espíritos, no livro dos espíritos, né, da religião kardecista, fala da matéria éter, tá? Tem lá, tem a matéria, como é que é? Matéria cósmica espiritual, eu não lembro o nome agora, tá? Mas são todas coisas correlacionadas. Então você vê que já tem ligação com a espiritualidade desde antigamente. Você vê que da época de 794, aqui no Japão, do ano de 794. Então você vê que é muito antigo, é muito velho, tá? O vídeo ficou longo, ficou, com várias explicações, né? Acredito até pertinentes, por sinal. Mas de qualquer maneira, para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? Eu tiro meu chapéu para você, porque você é uma pessoa que realmente espera por informação, tá? Não é só encheção de linguiça, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.